Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Detona. Hoje é um dia especial que nós estamos recebendo aqui um amigo muito querido. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar a curtir nosso canal, assistir esse canal. As pessoas que nós temos convidado aqui têm um objetivo, assim como a nossa visão de negócio, que é entender que a comunicação registrada é uma mensagem que pode salvar uma vida ou um negócio. Então, eu quero apresentar para você hoje um querido amigo, que eu posso chamar de amigo, apesar da gente não se conhecer intimamente, mas porque foi uma pessoa que influenciou muito na minha vida numa área, num momento de crise muito importante, muito séria que eu estava vivendo. Ele é especialista em gestão de projetos e processos pela FGV, e design. Eu vou ler isso aqui, meu amigo, eu devia ter te perguntado antes. Think pela ESPM e Design Think pela ESPM, e desenvolve treinamento e palestras na área de desenvolvimento pessoal e produtividade. Também é criador do perfil O Essencialista, @O Essencialista no Instagram, e do programa OPA. Já ajudou mais de 2.000 alunos a redirecionar suas vidas e aumentar seus resultados pessoais e profissionais. É casado com a Thalita, pai da Isabel e Miguel, e tem como hobby montanhismo. Eu tô falando nada mais, nada menos que Bruno Andrade. Seja muito bem-vindo Beleza, aqui, meu amigo. maravilha. Prazer estar aqui, Erivelton. Que legal, cara. Muito bom receber você aqui. Como eu disse aqui, você apareceu na minha vida num momento muito, muito importante para mim, porque eu fazia muitos questionamentos, eu fazia muitas perguntas, de entender como que as pessoas conseguiam fazer tanta coisa. Eu olhava para as redes sociais, eu olhava para os lugares, eu olhava para as pessoas e falava assim, cara, não é possível que é ser humanamente possível as pessoas fazerem tantas coisas. E eu me joguei em tantas coisas, de estudo, faculdade, cursos, treinamentos, uma série de coisas ao mesmo tempo. Comecei a fazer tudo porque eu perdi tanto tempo, por eu demorar a investir na minha vida pessoal, que a hora que eu resolvi, a minha filha nasceu, eu estava estudando, fazendo faculdade na UNAEP, eu estava fazendo treinamento de não sei o que, tudo que aparecia na área de TI, que é meu segundo negócio, e eu falei, cara, eu vou morrer. Fora que eu estava envolvido em alguns trabalhos sociais, na parte da igreja também. E aí eu virei e falei, cara, vai dar um trem. Eu não acredito que as pessoas conseguem fazer isso. Que existe uma gestão de uma agenda, que existe uma forma de você cuidar disso tudo. E o pior de tudo é que eu não realizava nada para mim. Era só sonho, era mais coisa, sonho das pessoas. Eu não resolvia meus sonhos, eu não resolvia meus projetos. Eu estava numa direção correndo, mas correndo para lado nenhum. E aí eu comecei a pesquisar sobre como resolver esses assuntos. E aí eu conheci você através do Sebrae, de alguns treinamentos, workshops que você já estava fazendo em Ribeirão. E aí eu cheguei, você salvou minha vida. Porque eu tava para morrer. Eu tava Nossa, para isso morrer. é muito bom saber, porque a história que você conta, tirando as particularidades, é o que eu vinha sentindo também. E o meu movimento foi sair desse lugar desconfortável, assim, de muito trabalho e pouco resultado, né? E de estar perdido, de atirar para os lados. E fiz isso com a minha vida, uma reorganização, um redirecionamento, e passei a compartilhar isso com as pessoas. Sim. Então você me conheceu nesse momento que eu já estava compartilhando, não a fórmula mágica, mas o que vinha dando muito certo para mim. Então é muito interessante perceber como a gente acaba atraindo no nosso caminho pessoas que estão no mesmo sentido. E a diferença aí é que eu estava só alguns passos antes, né? Eu comecei um pouco antes de você, né? Não quer dizer que eu cheguei. E lógico que quem está alguns passos na frente, igual a gente vê na trilha, né? Que meu hobby é o montanhismo, ele acaba guiando quem está atrás. Mesmo que não seja o guia oficial, porque na trilha sempre tem o guia oficial, principalmente quando eu não conheço o terreno, e às vezes eu entro em grupos. E
tem algumas vezes que você não está exatamente atrás do guia, mas você é o terceiro depois do guia. Então, quem passa a ser a pessoa referência é a pessoa que está na sua frente. E né, naquele momento eu sinto que eu fui uma referência para você. Com certeza. Ali na frente. Mas fico feliz porque eu não tinha ideia de que você estava passando por isso, né? Hoje você me falando, eu consigo ter clareza de qual era o meu papel e qual que era a sua situação ali. Sim. Naquele momento. Sim. O que aconteceu, cara? Houve uma época da minha vida que eu escutava as pessoas muito falando, isso foi ali 16, 17, as pessoas falando muito sobre identidade. E uma época da minha vida, Bruno, eu trazia isso, eu acho que da infância, que a gente sonhava, não sei, alguns às vezes vai achar que você é meio retardado essa atitude, mas você querer ser um super-herói. Eu quero um dia ser uma pessoa referência, eu quero ser alguém que um dia as pessoas vão saber da minha existência. Mas o que aconteceu? As coisas da vida, as situações da vida levam a gente numa direção que você vai carregando um carrinho de pedra e com um freio de mão puxado, porque você acaba parecendo que você está indo numa direção, que você está fazendo um monte de coisa, mas você não está saindo do lugar. E naquele momento ali, meados de 2016, final de 2016, começo de 2017, eu vivi uma situação onde, assim, eu não queria voltar para o CLT, mas também não queria mexer com a área de TI de novo. E aí, as pessoas falavam muito sobre identidade. Você tem que saber sua identidade. Você tem que saber sua identidade. Você quer seguir o teu propósito, você tem que saber sua identidade. E eu ficava, cara, cuidando da vida dos outros, mas também querendo saber minha identidade. Então, isso me gerou o uso de 4 medicamentos. Eu estava fazendo uso de remédio para enxaqueca, baixar colesterol, baixar a pressão e para gastrite. 4 medicamentos. Eu devia ter meus 37, 38 anos. E confiando que através da fé, da espiritualidade, eu ia ser curado a qualquer momento. A fé e a espiritualidade, até onde eu acredito, ela tem o poder de fazer isso comigo. Mas a questão é que eu precisava tomar algumas ações e atitudes para que eu pudesse melhorar. O que acontecia? É que a ambiência, a vida que eu estava vivendo, não me permitia cuidar da minha saúde, não me permitia cuidar da minha parte física, o que fazia que acontecesse tudo isso. E eu querendo cuidar da saúde, descobrir minha identidade e cuidar da vida dos outros. Olha um monte de coisa jogada dentro de uma agenda de 24 horas. E uma coisa que eu lembro que você fala muito, e isso ecoa dentro do meu cérebro, cara. Eu não suporto. E aí vai vir a pergunta que eu vou falar para você já já. Quando os outros falam assim, eu precisava que meu dia tivesse mais de 24 horas. E eu lembro de você falando isso na tua palestra, no teu workshop. E quando você virou, cara, aquilo já foi um soco na minha cara. Que você virou e falou, cara, você tem um dia, é para isso. Você não tem que ter um dia maior. Que foi quando você falou, porque eu vivia fazendo isso. Eu preciso ter mais de 24 horas. E eu ensino sobre a ativação da identidade hoje na minha vida pessoal. Mas eu descobri que é impossível você se autoconhecer se você não tiver uma organização pessoal. E desde já eu vou deixar aqui que eu aprendi como gestão do tempo, mas você vai falar pra gente como é que isso se chama tecnicamente hoje de verdade, porque ainda bem que eu aprendi como gestão do tempo. Pelo menos me trouxe até aqui. Mas eu entendi que também não existe como você fazer uma gestão do tempo. E eu quero que você fale um pouquinho disso. Mas como lidar com isso? Por que as pessoas querem que o dia tenha 24 horas? E por que isso não é possível? E qual que é a direção certa disso aí? Vamos pensar em tudo isso, né? Então, o primeiro ponto é como fazer uma quantidade absurda de coisas dentro do tempo que você tem, sem ficar louco, e ainda tendo qualidade na entrega. Sim. E qualidade de quem faz, porque não adianta eu conseguir acelerar a 200 por hora num carro 1000 e estressar a máquina, né? Então, eu não posso estressar a máquina também, eu não posso estressar quem faz. Porque chegar na sexta-feira tendo feito uma quantidade absurda de coisa, mas arrebentado, isso também não é sustentável. Isso não é produtividade. Talvez uma produtividade venenosa, né? Porque ela é um veneno para você. Então, vamos pensar nisso, né? Por exemplo, hoje, eu produzo 5 vezes mais do que eu produzia há 10 anos. Isso não é de uma hora para outra. Perfeito. Mas hoje eu produzo 500%. É muito louco.
eu produzo 500%. E isso vai se refletir, em tempo, saúde e dinheiro. Eu posso medir financeiramente o que eu recebi, é lógico. E vou contar ainda por cima, né? Vou contar com a atualização monetária, porque é fácil comparar o dinheiro de 10 anos atrás com hoje e falar que hoje você ganha mais. Não, poder de compra mesmo, né? O que eu consigo consumir, o que eu consigo produzir, o que eu consigo acessar é 5 vezes maior do que antes. E é ao mesmo tempo. O tempo não se dilatou. E é bom que o tempo seja assim, porque ele é o único recurso no mundo que a gente não pode fazer gestão. É o único. Eu posso fazer gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de conhecimento, gestão de tempo, não. Então, hoje, aqui no Camboja, uma criança, todo mundo tem 24 horas por dia. Isso é lindo. É muito bom. Porque tempo, na verdade... Fala pra mim, qual que é a única certeza que a gente tem na vida? De morte. Da morte. E a morte é uma questão do quê? De viver. É uma questão... Vamos mais. A morte é uma questão do quê? Me ajuda. A gente tá falando dele agora. De tempo. A morte é uma questão de tempo. Perfeito. Então, tempo é vida. Sim. Perfeito. Tempo não é dinheiro. Exatamente. Muita gente fala, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Não é. Tempo é vida. E você troca vida por dinheiro. Sim. Você troca a vida pelo que você quiser. Perfeito. É uma moeda que você troca pelo que você quiser. E aí, dentro disso, o tempo se torna a coisa mais importante, porque ele é vida. Uhum. E eu brinco que se você quer respeitar a vida de uma pessoa, respeite o tempo dela. A maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa chama pontualidade. Acredito nisso. Cada vez que você deixa ela esperando, você mata um pouquinho da vida dela. Sim. Imagina quantas vezes um profissional te deixou na sala de espera. Sim. Quantas horas você passou esperando o seu carro ficar pronto no mecânico. Sim. Se você somar tudo isso, você vai ver que são anos da vida que a gente passa esperando as pessoas. Então, tempo é vida. E é justo. E todo mundo tem a vida. Então, não existe gestão de tempo, existe gestão de vida. Se você quer otimizar o seu tempo, faça a gestão da sua vida. E dentro disso, só tem 2 coisas que você pode fazer a gestão para melhorar o uso do seu tempo. Seus compromissos e suas tarefas. Quando você faz uma boa gestão de uma agenda e das tarefas, que são coisas diferentes, tem gente que coloca compromisso em listinha de papel e coloca um monte de tarefa na agenda. Isso já é um grande erro. Compromissos moram na agenda e tarefas moram em listas. Tem que diferenciar isso e talvez um dia a gente possa até conversar a relevância dessa divisão. Mas assim, quer otimizar o tempo? Quer fazer o tempo valer? Otimize, faça a gestão dos seus compromissos e das suas tarefas. E esses compromissos e as suas tarefas, eles devem traduzir o que é importante para você. Porque se eu olhar a sua agenda, sua lista de tarefas, eu consigo prever seu futuro. Eu sei para onde você está indo. Se na tua lista de tarefas só tiver coisas que não estão alinhadas com seus objetivos e os seus compromissos representarem também coisas que não te levam a muito lugar diferente do que você já está, a gente não precisa ser a mãe de Ná, nem ter bola de cristal para saber onde que a pessoa vai parar. Então, traduza seus valores em tempo. Se eles são valores, eles têm que ter tempo para eles. Porque tempo é vida. Sim. Se você não dedicar vida, tempo, foco para isso que são os seus valores, eles não vão acontecer. Eles vão ser valores teóricos. Porque, para mim, um super valor é passar tempo com os meus filhos. Tá, me mostra a lista de tarefas e compromisso. Cadê? Mentira. Não vai acontecer. Não, para mim é um super valor cuidar da minha saúde. Deixa eu ver suas tarefas, seus compromissos. Onde que está a sua saúde aqui? Não tá. Então, você tem que traduzir seus valores em tempo. Essa é a primeira parte, para conseguir fazer sua vida andar. E agora, como fazer a sua vida andar e também conseguir tocar vários projetos, várias atividades? Primeiro, você tem que selecionar o que você não vai fazer, porque tudo não dá para ter. TNT, que seria trinitroglicerina, né? Dinamite, mas não é TNT. É tudo não terás. Olha aí. Bombástico. Olha aí. Esse é o mantra. Olha aí. Tudo não terás. Que louco. A querer ter tudo é a receita para frustração. Sim. Porque desejo é uma maldição que você joga contra você mesmo para ser infeliz até o dia de conquistar. Olha só. Então, quanto mais desejos você tem, mais maldições você tem.
E elas podem até ser eternas se aquilo foi inatingível. Imagina a pessoa ter um desejo durante a vida toda que é inatingível. Ela passou a vida toda frustrada. E fechou frustrada ainda. Na verdade, ela passou a vida inteira querendo, ela passou a vida inteira na expectativa e ganhou uma grande frustração. Se você quer coisas mais reais, a expectativa sempre vai ter, mas a probabilidade da frustração é menor. Então, querer ser mais realista e querer menos coisas vai te ajudar. Porque às vezes as pessoas não conseguem porque elas também não são produtivas ou organizadas, mas porque elas querem muito. Eu não estou dizendo para diminuir suas ambições. Não é isso que eu estou dizendo. Uhum. Eu estou dizendo para alinhar elas com aquilo que você realmente precisa. Perfeito. Porque quando eu estou falando para reduzir um pouco, não é para você ser modesto e básico. Sim. É para você focar, é para você deixar o que não precisa. Porque nós somos muito guiados pelo exterior e nós temos desejos, gastos, relações que a gente não precisa. Posso abrir um parênteses aqui? Pode. Fazer isso faz a gente virar chato, não? Na ambiência, na sociedade, na comunidade, na família. Na verdade, sabe quem é o chato? Vamos lá. Se você já foi para um parque de diversões que tem uma piscina de onda lotada, Sim. você vai ver que todo mundo oscila Perfeito. conforme a onda. Então ela vem para dentro, todo mundo para dentro, para fora, todo mundo para fora. É assim também no metrô e no ônibus, né? Quando ele breca, todo mundo para frente, quando ele acelera, todo mundo para trás. Sim, beleza. sim. Então, enquanto você está nesse movimento de todo mundo, você não incomoda ninguém. Agora experimenta na piscina de ondas, se você pudesse fincar um mastro no chão e ficar segurado nele, Sim. fixo. Aham. E se você no ônibus ficasse fixo, Aham. cada vez que oscilasse, as pessoas iam trombar com você. Sim, sim. Então, uma pessoa que se posiciona, Perfeito. ela começa a causar atrito com as outras. E as outras começam a se afastar. Sim. Porque elas entendem que eu preciso da distância dessa pessoa, senão eu trombo nela. Porque essa pessoa... Então, quando você se posiciona, você incomoda. E esse posicionamento, normalmente, ele é traduzido como não. 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 E falar não incomoda. Porque as pessoas querem sempre um sim. Mas se eu falar sim para tudo, eu me comprometi com coisas que eu não preciso. Então, que problema você quer? O problema de ser visto como chato pelas pessoas que não estão entendendo que aquele não para ela é um sim para você? Ou o problema de estar sobrecarregado com as coisas dos outros? Perder para ganhar. É perder para ganhar. Porque tudo não terá. A gente volta no mesmo lugar. O que você está disposto a perder para ganhar aquilo que você quer? Porque não tem essa coisa de só ganhar. Sim. Né? Não tem essa coisa de só ganhar. E a resposta padrão hoje virou o sim. Mas as pessoas estão enroladas por causa disso. A hora que eu tava me preparando pra gente, te aguardando enquanto eu vinha pra cá, você me deu um time ali, e aí surgiu um problema num cliente, lá na outra empresa. O que eu fiz? O cliente vai parar, tá com uma situação no equipamento que pode parar a qualquer momento. Uma urgência. Realmente uma urgência. Uma urgência que eu já havia alertado e que isso poderia acontecer. Só que eu tenho uma equipe ali capacitada para atender a demanda. Mas necessitava da minha participação num processo, que era o quê? Enviar um e-mail para a diretoria informando da situação para que tomasse uma ação. E aí o recado foi me dado no meio do caminho vindo para cá. E aí eu sabia que eu tinha um tempinho para resolver. O que eu fiz? Eu não vou levar essa informação no meu cérebro. Fui lá, tratei, resolvi, mandei todo o registro, todas as informações. O assunto está praticamente resolvido no e-mail que eu mandei, só para você ter uma ideia. Aliás, eu sou muito prático com isso. Eu não falo o que a pessoa tem que fazer. Eu sugiro para ela qual é o melhor caminho ela seguir. Se ela vai seguir ou não, aí a decisão já está com ela. E normalmente não é que eu sou o dono da razão, mas eu já falo ali, ó, a direção é essa. Se tivesse feito antes, não precisaria ter que fazer correndo agora. Mas é essa. Mas assim, por quê? Eu quero estar aqui com você consciente e presente, Bruno. Eu não quero estar aqui lembrando daquele e-mail que eu devia estar falando. E além da minha vida ser tumultuada, atordoada como era, dizendo sim para todo mundo, eu me lembro, em 2017 eu cheguei numa reunião com muitas pessoas e eu tava assim, ó, até aqui, assim, ó. Parecia que eu tava num latão, assim, só a boquinha pra fora.
E aí eu cheguei nessa reunião com muitos líderes e virei e falei, ó, a partir de hoje, eu diria que foi logo após o treinamento, primeiro que eu fiz contigo. Eu virei e falei, ó, a partir de hoje eu não vou mais trocar o pneu com o carro andando. Eu sinto muito. Eu sei que tem pessoas que conseguem fazer isso, mas eu não consigo. Cuidar do meu casamento, educar minha filha, priorizar a minha vida, cuidar da minha saúde, ajudar vocês. Eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. É impossível. Humanamente é impossível. A partir de agora, eu só vou fazer o que realmente faz sentido. E foi uma decisão, cara. E eu comecei a falar não. Falar não, falar não, falar não, falar não. Eu vou compartilhar um negócio que você é ridículo aqui. Um não que eu falei um dia. Eu tava com o meu horário do treino de corrida. E eu precisava fazer. E aquele compromisso comigo, que a gente sabe quando a gente tá nesse processo de autogoverno, eu precisava. Eu sabia que eu tinha só 1h10 para fazer o treino, que era o tempo da distância que eu ia correr. E eu tinha já um compromisso logo na sequência. E eu tava saindo pela lavanderia e minha esposa falou assim: faz favor. Eu falei: o quê? Coloca essa roupa no varal pra mim. A hora que eu olhei, era só roupa íntima. Minha, dela e da minha filha. Você já pôs roupa íntima? Demora um pouquinho. É chato. Gosto de pendurar a toalha, né? Que é grandão, já acabou. Aí a hora que eu olhei, eu virei e falei: não posso. E fui embora. Cara, eu corri 1h10 pensando naquilo. Cara, eu falei não pra uma situação. O que me custava fazer aquilo? 15 minutos, pelo menos, 10 minutos, pelo menos. E eu tinha um tempo pra mim fazer tudo. Então, hoje em dia, normalmente eu falo, agora é não. Não é não, não vou, não quero. Não, agora é não. Daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco eu vejo. Mas isso trouxe vida, cara. Isso trouxe vida pra mim. Isso mudou meu jeito de agir, meu jeito de reagir. Desde que você... eu lembro da tua listinha lá. Pedra... Rocha, cascalho e areia. Isso. Aí você ensinou. Cara, esse é o meu método. Tô mostrando pra vocês. Defina o seu. Então eu tenho lá o meu. Essencial, urgente, essencial, importante e pode esperar. Eu trato dessas formas, entendeu? Então, e não quer dizer que eu não vou fazer o pode esperar. Não, não vou fazer o pode esperar. Pode esperar, se der oportunidade para ele pular na frente do essencial, acontece. Exatamente. Acontece. Se a solução passar perto, opa, já resolvi isso aqui, já tô tirando daqui dessa lista. Mas o fato de estar na lista te dá clareza do que escolher. Perfeito. E por isso eu vou falar, não coloca isso na agenda. Porque não tem hora para acontecer. É tarefa. Agenda tem hora, gente e lugar. Se não tem hora, gente e lugar, é lista. Porque aí numa brecha de 5 minutos, 10 minutos, você olha a lista. Até olhar na agenda, você perdeu 5 minutos para procurar a tarefa. Ali ela já está na cara. E esse exemplo que você deu de mandar o e-mail que era urgente, beleza, tinha que ser feito na hora. Agora, você poderia também ter uma mente livre para estar aqui conversando, mesmo não fazendo na hora. Porque imagina que esse e-mail demorasse 40 minutos. Sim. Você não poderia fazer nessa fatia pequena de tempo. Anota. Sim. Pensou, anota. Perfeito. Tira da cabeça. Seja para agora. Você pode tirar da mente de duas maneiras. Na verdade, você tem 3 opções quando surge uma demanda. Ok. A primeira é faça. Ótimo. Não, acho que a primeira pode se voltar. Você tem 3 opções quando surge uma demanda. A primeira é não faça. Você tem que dosar se aquilo deve ou não entrar no seu sistema. Perfeito. Então, a primeira é não faça. Isso não é para mim, não vou fazer. A segunda, já que eu vou ter que fazer, posso já fazer agora? Já mata. Perfeito. Não posso fazer agora, então anota para fazer depois. Acabou. Ótimo. Ou faça, ou não faça, faça, ou faça o acordo com a sua mente. Fala, fica quieta. Segura aqui, daqui a pouco a gente faz. Mas sai daqui. Porque a pior coisa que pode acontecer é ficar na sua mente. Porque entra uma, mais uma, mais uma, mais uma, e aí a gente já tá... a gente já tem tempo de estrada. Imagina nos últimos 10 anos, o que já acumulou de pendência na cabeça. Então, cara... Então não pode. E num dia já acumula bastante. Então são listas e listas e listas que não podem morar na cabeça. Porque isso estressa. Esses dias eu tava tá sendo até uma piada lá em casa isso. Que eu tava conversando com uma pessoa, num momento assim que a gente tava trocando uma ideia. E eu falei assim, você só deixa eu mandar um áudio rapidinho no WhatsApp e a gente começa?
Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, eu posso ir falando enquanto você tá mandando áudio? Eu falei, não, eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso. Eu não tô acreditando que eu ouvi isso. Eu falei, não, é óbvio que não. Eu não vou te entender o que você tá falando. Eu tô mandando um áudio, né? Aí lá em casa eu contei toda hora a gente tá brincando com isso lá. Eu com a minha esposa e com a minha filha, né? Disso, porque o acúmulo, o desespero, as pessoas elas estão querendo que é assim, ó, eu te mandei uma mensagem, o problema não é meu mais. Já passei pra você a bola. Vou até te mostrar uma coisa aqui que eu aprendi com você, tá? Aqui, ó. Esse é meu WhatsApp, Opa, tudo arquivado. É isso. WhatsApp é a caixa de entrada. tá? Não fiz ontem, não, e nem hoje. É assim. Tá esperando resposta. Deixa ali. Sim, já tem que sim, responder. sim. Isso deixa mudou. ali. Cara, é sério que isso mudou minha vida. Isso mudou minha vida. É muito sério que eu tô te isso. falando. Aqui tá Porque ainda. o WhatsApp, as pessoas estão falando, nossa, o WhatsApp tá destruindo a minha vida. Mas Aqui ainda tá o você que tá Detone deixando, Studio. né? Aqui ainda tá o Detone Studio, porque. Mas acabou de chegar uma ali, ó. Né? Então tá não lida, Você inclusive. entendeu? Você entendeu? Mas assim, o resto é o quê? Filha, esposa e minha família. Outra coisa, vou dormir, meu telefone fica lá na cozinha. Fica lá. Cara, eu não tinha celular antes. E agora eu não pode ficar distante, ele não pode ficar carregando lá. Ah, mas e se seu pai morrer, se minha mãe morrer, se alguém morrer? Cara, se acontecer essa Vou ficar sabendo na hora fatalidade, que eu acordar. eu vou saber de qualquer forma, cara. Porque se eles tiverem numa emergência em alguma coisa, eles vão ligar pra minha esposa, vão ligar pra alguém, mas eu escolhi fazer dessa forma. Porque para mim não ir dormir levando o celular e nem acordar mexendo no celular. É uma decisão minha. Não, a pior coisa que você pode fazer, na verdade, é isso pra você. Porque são os 2 momentos que você tem que cuidar de você. A nossa vida é viabilizar a vida dos outros. Nós, como seres sociais, o nosso trabalho é ajudar as pessoas a fazerem o que elas não conseguem fazer sozinha. Pronto. Então, você viabiliza. A pessoa não consegue sozinha gravar um podcast, ela vem e grava. Ela não consegue sozinha entender quais livros ela lê e se organizar em menos tempo, então eu ajudo ela a fazer isso. Então, a nossa vida é viabilizar a vida dos outros, mesmo em casa. Eu passo no supermercado para viabilizar o almoço. Eu estou incluído, mas eu estou viabilizando a vida dos meus filhos, da minha esposa. Só que a primeira vida que tem que ser viabilizada é a minha. Perfeito. Então na minha vida eu tenho 3 momentos que são meus, no meu dia. O momento do meu acordar, o meio do meu dia, que é logo depois do almoço, uma sonequinha. Opa. E o final do meu dia, Tô me devendo que isso, é o meu hein? dormir. Então, o meu dia tem claro pra mim, começo, meio e fim. E o começo é meu, o meio é meu e o fim é meu. O resto é dos outros. O resto é do mundo. Porque se tudo for do mundo, aí eu vou ter um problema, porque isso em longo prazo não vai dar certo, né? E esses 3 momentos são muito interessantes. Eu tenho meus rituais aí, e eu acho importante que cada um tenha o seu ritual. Porque hoje, no mundo da velocidade, a gente acha que a gente é um carro de alta tecnologia. Porque um carro de alta tecnologia, em quantos segundos ele chega de 0 a 100? Você tem noção? Um dos mais rápidos do mundo. 5, 4, 0,5, 0,4. 2.8. Alguma coisa. Eu ia falar que até mais baixo. Em 3 segundos hoje, um carro é capaz de sair do 0 e tá a 100 por hora. 1, 2, 3. É muito. Isso é louco, cara. E com o freio ABS, ele consegue brecar de 100 a 0 em menos de 15, 20 metros. Então, Olha. se você olha uma galinha ou um pedaço de pneu e você mete o pé no ABS, em poucos metros ele breca. Acelera rápido, breca rápido. E a gente acha que a gente é assim. A pessoa acorda, ela já está 100 por hora. Em 3 segundos ela já mandou 7 WhatsApp, já mandou isso e aquilo. Não é assim, cara. Não é assim. E à noite também. Ela quer ir no talo, trabalhando até 5 minutos antes de dormir, pegar o celular, terminar de mandar o último WhatsApp por do lado e dormir. Como se fosse um ABS, sabe? Tchum. Não pense em carro, pense em avião. A gente decola, atinge a velocidade cruzeiro, depois a gente pousa. Precisa ser assim. Precisa ser assim, senão não funciona. O ser humano foi feito para esse tipo de ritmo e não para esse louco. Inclusive, esse ritmo louco não tem 50 anos. E a idade do ser humano evolutiva é muito maior do que isso. Sim. Você acha que em 50 anos a gente a chave mudou todo o organismo? Não.
Pode ficar acordado até a noite, não tem importância que horas come, que horas dorme, se faz exercício físico ou não. Pode viver só de cápsula. Eu tô entrando numa loja de produtos naturais, só tem cápsula. Não, loja de produto natural é quitanda, né? Tá lá assim, produtos naturais, tudo desidratado em cápsula. Não tem nada de natural. Você quer uma loja de produtos naturais, você vai na quitanda. Você vai no varejão, vai na feira. Sim. Aquilo é uma loja de produtos naturais. Boa. Então as coisas estão ficando muito, muito diferentes e a gente está sofrendo com isso. Perfeito. As pessoas morrem pelo que elas comem, pelo ritmo e pelo tipo de emoção e pensamento que elas se alimentam. Sim. A boa notícia é que a solução está em você e a má notícia é que a solução está em você. A boa e a má notícia são a mesma. E dentro dessa questão de ritmo, né, de acelera e de breca e de pousa e decola, cada um tem que desenvolver, tem que viabilizar a sua própria vida. E dentro de viabilizar isso, eu consigo ter 45 minutos para mim de manhã. Eu optei por acordar meia hora mais cedo, né? E ter isso. Mas você pode ter 5 minutos, 10 minutos, mas precisa ter algo. Porque acordar e já pegar o seu celular, que é isso, daí que veio o nosso papo, né? O seu celular, primeiro, ele não deve ser seu despertador. Compra um pipipi, compra um relógio, uma band, vai no camelô, compra um da China por Até 20. porque não me acorda mais, viu? Eu acordo hoje antes dele. Isso é bom que você está colocando o seu ritmo, Isso. né? Então, compra um despertadorzinho dos antigos para não olhar o celular, para ele não estar na sua cama. Porque eu vou até compartilhar uma coisa aqui que é muito interessante, né? O meu tio, que já faleceu, ele fumava muito. E ele tinha no criado mudo dele tinha o cinzeiro no quarto, né? Ele é das antigas, daquela época que até no avião podia fumar. Sim. O avião tinha cinzeiro, isso Sim, é muito louco, né? Sim. E aí ele deitava na cama já fumando seu último cigarro, aí ele dava aquela tragada. Então a última luz do quarto que apagava era a brasa do cigarro e ele já dormia. No outro dia, antes dele acordar, pôr o pé no chão, ele já tateava o criado mudo, pegava, punha o cigarro. Puf, puf. A primeira luz do quarto era o isqueiro e a última luz era a brasa do cigarro. Hoje, a última luz a se apagar num quarto é um celular e a primeira a se acender é um celular. Então, qualquer semelhança do ponto de vista de vício não é coincidência. Perfeito. A pessoa ficou 8 horas sem fumar, ela acorda, o que ela quer? Fumar? A pessoa ficou 8 horas sem o celular, ela acorda, o que ela quer? É um vício. E você vê um fumante num ponto de ônibus, quando ele chega no ponto de ônibus e falta 2 minutos para o ônibus chegar, o que ele faz? Acende o cigarro. Hoje, todo mundo, na hora que chega no ônibus e o ônibus chegou, o que faz? Pega o celular. Não existe mais o tédio profundo de poder olhar, de poder observar, de olhar um na cara do outro. Solitude, né? Que é diferente de solidão. Que é opcional. Que é intencional. Exatamente. Então, a questão do celular, de onde o celular mora, né, e de que parte ele tem na sua vida como ferramenta. Sim. Isso é bem importante. E a gente se perde. Com as crianças até mais crítico ainda. Ô, Bruno, eu acabei de viver uma situação bem radical. Na verdade, não acabei de viver. Mas eu vou te dizer que se eu não tivesse tido essa experiência de estudar sobre o quão importante é a minha vida, e isso tem que ter muito cuidado, porque as pessoas começam a te chamar de egoísta, começam a te chamar de chato, né? De uma série de coisas, que você só pensa em você. E cuidar da sua vida não é cuidar somente da sua vida, é cuidar da sua vida para que você possa cuidar de outras vidas. Esse é o seu propósito, não é cuidar só da sua e ser egoísta. Né? Exatamente. Mas isso me ajudou muito numa fase dos últimos 3 anos que eu estou vivenciando com meus pais. O meu pai, nos últimos 3 anos, ele desenvolveu... ele se aposentou, porque ele queria... O sonho da vida dele era se aposentar. Só que o projeto de vida dele era se aposentar com 70. Só que eles aposentaram ele com 68. Então, isso frustrou ele totalmente. Porque ele queria bater o recorde... Ele queria alcançar um projeto na empresa de 70 anos, porque era condecorado, era empresa centenária, essas coisas, sabe? Eles respeitam ali a pessoa quando chega nos 70 anos e tudo. Só que aí, o que aconteceu? Ele se aposentou com 68, frustrou. Já travou as bielas ali. Só que aí já ficou chateado. E aquilo foi gerando nele
um cansaço, uma tristeza, até porque quando você se aposenta nos meios normais hoje, o seu custo de vida mantém, mas a sua rentabilidade ela cai, porque você não produz mais, E às né? vezes seu custo aumenta, porque o Exa seu convênio é mais caro. Exatamente, tem isso também. E ele se preparou, tá? Ele se preparou, mas ele começou a apresentar algumas doenças, algumas enfermidades que ele não tinha tempo para ter, porque ele estava tão dedicado ao trabalho que ele não começava. E numa dessas ele detectou um tumor na próstata. E isso começou a gerar na família algumas preocupações. Aí um problema no joelho, um problema na visão, a questão de não dormir, tá com pressão intracraniana e jovial, 68 anos, agora ele tá com 71, mas mesmo assim você olha para ele, você vê que ele é bem jovial. Meu pai não transmite sabe, uma pessoa acabada, destruída, essas coisas. E aí, eu cheguei e falei, peraí, o que você tá precisando, pai? Porque ele reclamava do preço do plano de saúde, ele reclamava do médico, E aí eu comecei a perceber que ele passava no médico da visão e falava da próstata. Ele chegava no médico da próstata e falava da visão. Ele chegava no médico e falava... Então os médicos começou a ficar tudo... Ele começou com os médicos não conseguirem lidar com ele, eu tive que dar uma organizada na casa. Eu cheguei e falei, pai, isso a 960 quilômetros. 960 quilômetros. Eu usei a tecnologia ao meu favor, porque eu falei, ó, pai, se eu tiver que estar aí com você, eu vou estar. Mas assim, eu vou estar aí pra gente resolver essa situação. Então vem cá, vamos conversar. O que tá pegando? Então vamos tratar primeiro esse fato. Porque se a gente não resolver a pressão intracraniana, não tem como tratar as outras coisas. Então eu fui fatiando, resumindo a história, nós fomos fatiando, cuidando de cada assunto, tratando cada assunto. E agora a gente chegou aqui em 2023, 3 anos, 4 anos depois, cara, a gente conseguiu resolver todas as situações. Graças a Deus, ele tá bem. A gente continua cuidando de algumas coisas, observando algumas coisas, tratando algumas novas coisas. Mas assim, cara, por quê? Porque pôs ordem na casa. Poderia. E assim, tudo que eu falava com ele, eu falava, a garantia é 0. Nós vamos fazer tudo na ordem certa, mas a garantia é 0 de dar certo. O que eu tenho para te dizer é isso. Mas por que eu quis passar isso para você? Cara, se eu não tivesse investido nessa questão da minha vida, de cuidar da minha vida, eu não teria condições de fazer uma gestão à distância de uma situação como essa. Aí parece que você está cuidando da sua vida egoísmo, na verdade é para você ter espaço de manobra para cuidar melhor dos outros. E eu tenho hoje, cara. Eu tenho uma agenda hoje que eu tenho um buraco no meio dela, entre uma hora e outra, porque, cara, qualquer situação eu consigo flexibilizar, eu consigo ajeitar, eu consigo organizar. E você começou essa conversa falando sobre pontualidade. Sobre respeitar o tempo, né? Que na verdade não é respeitar o tempo, é respeitar a vida. E quando a gente pega 3 pilares que para mim são super importantes, né? Tempo, saúde e dinheiro. Não tem como. Não tem como ter bastante tempo, mas não ter saúde. E ter tempo, dinheiro, mas não ter saúde. Se faltar um desses 3, você vai estar estressado. Tira a sua paz. Meu Deus. Né? Se você não tem tempo, isso tira a sua paz. Se você não tem saúde, tira a sua paz. Se você não tem dinheiro, tira a sua paz. E a chave que eu acredito para uma vida feliz, o primeiro ponto para uma vida feliz é ter paz. E esses 3 pilares estão vinculados a ter paz. E quando nós não temos espaço de manobra, quando está tudo muito apertado do tempo, da saúde e do dinheiro, a gente não tem paz. E é o que eu vivenciei antes de começar a minha caminhada de organização. Eu justamente comecei... O pilar que mais gritou na minha vida foi o dinheiro. Mas ele me mostrou que outros também não estavam. Eu estava já dando aula há 10 anos, com 2 filhos pequenos, né? A Isabel tinha 5, o Miguel tinha 2,5, então eu tinha 2 filhos pequenos. A Thalita, minha esposa, a Isabel nasceu no mestrado, o Miguel nasceu no doutorado. Eu lembro disso. Então, assim... De você falar, obviamente. Vida muito intensa, minha de trabalho na escola, e ela com pesquisa, aula e ainda veterinária fazendo atendimento em domicílio. E 2 crianças pequenas. Foi uma época que o meu cunhado, que já faleceu, diabético, ele tinha acabado de amputar o pé.
e estava fazendo... O pós dele foi lá em casa. Porque a Thalita tinha alguma coisa para fazer do doutorado fora do Brasil. E a mãe dela ia para minha casa ajudar com as crianças. E, ao mesmo tempo, ela tinha um filho recém-amputado. E foram todos lá para minha casa. Isso foi um momento estressante. E logo depois que isso aconteceu, essa casa era alugada. Então, casa alugada, carro velho. Andando em Ribeirão com carro sem ar-condicionado. Que delícia. E aí eu vi tudo isso e eu falei... Caraca, aí ela ela voltou para casa dela, minha sogra, a Thalita voltou. E aí deu um tempinho, o seu Guilherme, que era o dono da casa que eu morava, falou assim: Bruno, eu vou colocar a casa à venda, você quer comprar? Eu falei: nossa, seu Guilherme, tem que esperar dia 5 para te pagar o aluguel, como é que eu vou comprar a casa? Aí deu 4 dias e falei assim: Bruno, arrumei um comprador. Na verdade, isso era um teatro, né? Porque ele já tinha um comprador. Mas pela lei do inquilinato, ele tem que oferecer a casa primeiro para o inquilino. Então era só um teatro, a casa já estava vendida. E aí ele falou assim: Bruno, você tem 30 dias para desocupar o imóvel. Caramba. Sem tempo, sem dinheiro, com pouca saúde. E era uma época que eu comecei a ter um refluxo, meu cabelo começou a ficar branco. Eu não tinha tempo para ir para academia. Comia correndo, passava o dia inteiro fora de casa. Descansar depois do almoço, nem existia. 2 crianças pequenas. E eu via meus filhos crescerem no berço, sabe? Quando você vê que o berço vai ficando pequeno. Praticamente eu não via meus filhos de dia. E aí o cara ainda me põe na rua, entende? Fui despejado da casa. Olha só, cara. Eu falei, poxa... Aí na minha cabeça foi assim: se eu tivesse dinheiro, eu não passaria por isso. Preciso ir atrás de grana. Preciso ir atrás de grana. Era isso. Na minha cabeça a conta era essa. Eu estou nessa situação porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu vou estar numa casa que é minha. E eu vou ter mais... Enfim, eu achava que a solução era essa. Eu sei que não era, mas foi atrás do que eu fui. E aí eu descobri qual era a real solução. Mas o que me tirou dali foi uma vontade, um basta, um chega. Eu vou fazer grana. E eu percebi que eu só conseguiria fazer grana se eu me organizasse. Porque dando aulas na escola de manhã, se eu fosse mais produtivo, eu teria as tardes livres. Não ficaria tanto preparando aula ou dando aula de particular de matemática, que era a minha renda extra no período da tarde. Se eu me organizasse, eu teria mais dinheiro. Enfim, mudei de casa. Não foi fácil, né? Não foi fácil a mudança de casa. Mas e aí, nesse período aí, foram 48 livros. Estudei, fiz curso, voltei em 12, apliquei 4 na minha vida. E realmente em 1 ano e meio foi que isso aconteceu, né? Depois que eu mudei e tudo, em 1 ano e meio eu decidi mudar. E eu comecei a me conhecer e conhecer o que tinha no mundo, porque até então a única coisa que eu sabia fazer era dar aula para criança. E aí, nesse processo de organização, pessoas mais próximas começaram a ver a minha organização e me pedir ajuda. E isso virou o novo trabalho. Isso virou o novo trabalho. E aí, o resto é história, né? Já tem 12 anos que isso aconteceu. Mas desde o dia do chega, deu 1 ano e meio, mais ou menos, a minha vida já estava diferente. Deu mais 1 ano e meio, já estava na minha casa. Eu já tinha comprado a minha casa, eu estava com um carro legal. E eu comecei a ter tempo, saúde e dinheiro. Coisas que eu não tinha. Porque todo o meu tempo era para trabalhar e ganhar dinheiro. Todo o meu dinheiro era para pagar a conta. E a minha saúde eu não tinha espaço para ela. Estava sempre no limite dela. Limite da saúde. Com refluxo, com cabelo. O cabelo não voltou. O refluxo, sim, praticamente hoje, ele não me incomoda e é algo bem... Eu tenho que só prestar um pouco atenção no que eu como, se eu como demais ou isso, aquilo. Mas não é aquela coisa de... Aquele refluxo que realmente te impede de fazer algumas coisas, te causa um desconforto, que você fica lembrando dele. perfeito. Então, e os cabelos não voltam a ficar pretos, decidi não pintar, mas... Tá certo. Pelo menos eles pararam, sabe? Isso deu uma estacionada. Então, hoje, eu posso dizer que a riqueza que eu tenho é de ter tempo, saúde e dinheiro. Então, o meu tempo não está todo empatado, eu tenho margem, eu tenho espaço de manobra. O meu dinheiro não está todo indo para pagar as contas. Eu consigo pegar um tanto dele e fazer o que eu quiser. Ele não está todo destinado. E a minha saúde também não está no limite. Então, realmente, eu tenho espaço de manobra. E quando eu vou para uma montanha, eu preciso de tempo, saúde e dinheiro. Eu ia falar isso agora. Quando eu subo montanha... Incluiu o montanhismo na vida. E aí eu conseguia voltar a ter o meu hobby. Porque o meu hobby, antes de entrar nessa vida louca de trabalhar e ter filho, era escalada. Só que quando eu tive as crianças, eu vendi a minha moto e parei de escalar na rocha.
porque eu falei, poxa, agora não posso morrer, né? Então, eu parei com essas coisas que eram mais arriscadas. Já tinha tido um acidente de moto e, graças a Deus, só ralou. Ralei a cara no chão. O capacete era fechado. Se fosse um capacete aberto, eu não tinha queixo hoje. E aí, eu falei, nossa, vou aprender enquanto tá suave, né? Então, vou aprender no amor, não na dor. Porque foi uma dor leve, porque a dor pode ser bem maior. E a escalada, já vi muitos amigos aí sofrerem acidentes e até um amigo meu morrer. Porque é um erro, ou é um equipamento, ou é um imprevisto. E aí não tem como. Se você está a 200 metros de altura, acabou. É bem simples, né? É bem simples. E aí eu tinha parado com isso. E aí eu tenho amor pela montanha, pela rocha. E aí com tempo, saúde e dinheiro, eu reconquistei a montanha, só que agora no nível do solo. Mochilinha nas costas, vamos caminhar. Então o montanhismo não é o alpinismo, né? Não é a escalada. Na verdade, alpinismo tem a ver com montanhismo, mas a gente pode diferenciar. Alpinismo mistura as duas coisas, né? São áreas ali, né? A gente tem a escalada e o montanhismo, né? O alpinismo, ele é mais um híbrido aí. Então, eu voltei a ter o meu hobby com tempo, saúde e dinheiro de colocar minha mochila nas costas e ficar 3, 4, 5 dias. A Thalita, minha esposa, até fala, poxa, mas você pega suas férias, gasta seu tempo, vai pra montanha, gasta dinheiro pra ficar fazendo cocô no mato e ficar sem tomar banho e se voltar com bolha no pé, eu falo, é o que eu gosto. Então, não tem... Mas, enfim, e aí, às vezes, eu tenho alguns amigos que falo para um amigo meu, tem um amigo meu que decidiu por uma vida mais super básica mesmo, de fazer a própria comida, de trabalhar o mínimo possível. Então, ele é uma pessoa que tem uma mega saúde, ele corre, ele é vegano, ele cozinha e tem tempo. E aí, quando eu chamo ele para ir para uma montanha, ele fala, poxa, me chama de Bruninho, né? Eu sempre fui o menor da turma, eu tenho que me acostumar com isso. Ele fala assim, poxa, Bruninho, até gostaria de ir, cara, mas tô sem grana. Ele tem saúde, ele tem tempo, mas falta dinheiro. Um outro cliente meu que fica sabendo das minhas trilhas, eu falei, ô, Gabriel, uma vez vamos lá, vou te chamar para ir para uma trilha. Falando assim, nossa, para eu te acompanhar, eu preciso emagrecer tantos quilos, eu preciso de 9 meses de preparo. Ele tem uma puta grana. Tem tempo que ele quiser, mas não tem saúde. Então, se falta um, não rola. Se falta um, não rola. Então, precisa desses 3. E a minha busca é essa. Eu quero ter tempo, saúde e dinheiro no que eu tenho espaço de manobra para fazer as coisas que são essenciais para mim e para minha família. Quando eu chego nisso, eu paro. Porque senão não tem fim, né? Principalmente eu ganhar grana. A gente sempre quer mais, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você se desafia? Eu creio que sim. Mas nesse exato momento que você atingiu aí uma... Eu não vou chamar de plenitude, mas eu vou dizer de assim... Eu chamo muito de sucesso, porque o que é sucesso? Não é a TV, não é estrelato, não é nada disso. Sucesso para mim é você resolver um desafio, é você se comprometer com algo e cumprir aquilo. Então eu tive sucesso nisso. Ponto. Por exemplo, eu tive sucesso em estar fazendo esse podcast com você. Um dia eu assisti uma aula tua, assim como o Júnior Fernandes hoje é um parceiro e um amigo. Temos um relacionamento de intimidade. Eu conheci ele como orador sócio proprietário da Vox. Eu falei, pô, um dia eu queria ter alguma coisa empresarial com esse cara, algum business com ele. E hoje a gente tem, cara. Troca mensagem, a gente fala. E eu um dia falei, eu vi você e falei, pô, hoje eu tô aqui gravando um podcast. Então eu tô tendo sucesso em me aproximar um pouco mais do Bruno, do Bruninho, né? Vou até criar intimidade aqui. Pode. Já. E o que o Bruno tem feito de desafio? O que ele faz? Ele se coloca desafio, ele coloca alvos, ele coloca metas, ele coloca objetivos, individualmente, coletivamente, com a família, esposa, os filhos, profissionalmente. Como que você lida com essas coisas que da alta performance, que todo mundo tá aí? Porque cuidar do tempo faz você ter alta performance. Quem quer ter alta performance não é fazer rápido, não é fazer tudo, mas é cuidar disso. Então, eu creio que você está tendo sucesso, mas como que você se desafia? O que você tem feito nessas áreas que eu te falei? Sim. Profissional, familiar e pessoal. O que você tem de desafio para você hoje? Vamos diferenciar aí sucesso de performance. Perfeito. Porque performance é meio. Perfeito. Eu tenho uma alta performance e eu sempre busco performar melhor.
porque a gente nunca chegou. Então, eu estou num processo de melhoria da minha performance, sempre buscando um conhecimento, não com aquela fome de ler tudo. Um cara passa lá no Instagram e coloca lá, checklist dos 15 livros para o empreendedor. Cara, eu olho aquilo e eu não vou ficar olhando tudo aquilo. Porque para mim vale muito mais a pena ler um e aplicar do que ler 15. Então, hoje eu sou mais seletivo com aquilo que eu busco para melhorar a minha performance. Mas em 1 ano e meio eu cheguei a ler 48. Legal. A cada 10 dias eu li um livro. Li muita coisa ruim. Li livros de 300 páginas que em 20 já estava bom. Sim, sim. Que demorou, enrolou. Ficou ali cheio de enchimento, sabe? Cheio de espuma dentro do livro. Não tinha tinha muito arroz e pouca mistura. Não valia a pena. Mas, enfim, do ponto de vista de performance, eu tenho uma certa satisfação com a performance que eu tenho, mas eu tenho um grau de insatisfação que me faz melhorar. Então, do ponto de vista de performance, é isso. Do ponto de vista de meta e de desafio que eu me coloco, eu estou praticamente sempre incomodado. Eu estou sempre incomodado, querendo mudar de estágio. Mas esse incômodo e essa mudança de estágio não vem de fora, ele vem de dentro. Ótimo. Então, é o que eu quero, não o que eu estou vendo o outro fazer, que eu quero fazer também. Sim. Então, isso já fica mais simples. E tem a ver com essencialismo. Por quê? É a minha essência. Então, dentro da minha essência, eu pergunto o que eu quero para a minha vida pessoal, o que eu quero para a minha vida pessoal e o que eu quero para a minha vida familiar. Então, dentro desses, eu tenho uma lista que chama Um Dia Talvez, que eu tenho vários sonhos para isso. E aí eu sempre estou em busca de um de cada, que aí vira meta. Seria um sonho com data, seria um sonho quantificado. Então, eu estou sempre desenvolvendo, eu estou sempre buscando atingir 3 novos degraus, um em cada um desses. Então, eu tenho um degrau na minha vida profissional, que é o programa OPA. Então, eu tenho metas e eu estou melhorando o meu programa OPA. Isso é na minha profissão, isso me dá escala. Eu tenho um projeto pessoal que é fazer o Tour do Mont Blanc. Então, dentro da minha vida pessoal, é isso que eu quero fazer. São 170 quilômetros ao redor do Mont Blanc, França, Suíça e Itália a pé, em 10 dias. E dentro da minha vida social ou da minha vida pessoal, a gente tem o intuito agora de ir para uma casa mais gostosa. Então, esses são os meus desafios. O próximo está lá na minha lista, Um Dia Talvez. Ele está esperando. E quando eu consigo performar bem e atingir minha meta no programa OPA, eu não vou colocar outro profissional, porque agora eu tenho energia para colocar nos dois, no pessoal e no familiar. Quando eu atingir o familiar ou o pessoal, seja o que vier antes, eu não vou colocar mais um, porque eu vou ter toda a energia para fazer o outro andar. E quando eu atinjo esses 3 patamares, eu namoro a minha lista de Um Dia Talvez, procuro um pessoal, um profissional e um familiar, compartilho com a minha esposa o que eu estou buscando, porque praticamente em 2 desses ela tem parte, porque para o meu pessoal, poxa, é grana e tempo. A gente precisa alinhar a agenda, porque ela vai ficar 20 dias sozinha com as crianças aqui, se eu estiver fora. E o outro que, por exemplo, que é a gente ir para uma casa mais legal, pô, como que você não alinha? Trocar de casa com a sua mulher. Vamos mudar para ali, né? O tamanho, o lugar, a grana, o plano, o prazo, Então, eu tô sempre me desafiando para esse lugar, porque eu sei que nunca vai parar, mas a sensação de que nunca chega é ruim. De que nunca chega, não de que nunca chega no ponto, mas que nunca basta. Até esse ponto vai bastar isso. E depois a gente vai olhar de novo para isso. Então, eu tô sempre incomodado, querendo alguma coisa a mais, mas esse algo mais surge daqui de dentro. Sim. E não de fora. Entendi. E nessa minha lista de Um Dia Talvez, que são sonhos, tem sonhos que vão caducar lá e que não vão mais fazer sentido na hora que eu chegar nele. Sim. Então é só um brainstorm que vai ficando ali. Porque aí quando eu tiver tempo, saúde e dinheiro disponível para investir em projetos, tem aqueles projetos que eu já pensei um dia. Pode ter novos que surjam. Então ali é um banco de sementes. Se eu colocar ela no chão, vou ter que regar, vou ter que plantar. Agora, se eu não colocar ela no chão, tudo bem. Mas a partir do momento que você começa, lógico que não é impossível mudar de plano, parar ou abortar uma ideia.
Não é essa coisa engessada. Óbvio, né? perfeito. Ou até mudar a hora. Era a casa, mas, pô, pelo que a gente tá vendo, tá tendo uma oportunidade aqui de passar 3 meses na Itália. Isso vai impactar na grana, não vai dar para comprar a casa agora. E aí? Vamos. É um projeto familiar que mudou. Ficou esse um pouco para depois e esse entrou. Sim. Não tem problema. Sim. Inclusive, quando você tem calma, você consegue mudar as coisas. Sim. E muita gente fala, poxa, mas esse plano, essa coisa muito organizada, não fica uma vida engessada e chata? Não, pelo contrário. Fica uma vida que você tem tempo e tranquilidade para olhar as novidades que chegam. Poxa, mas está tão engessado que aparece uma coisa nova, você perde a oportunidade. Sim. Não. Sim. Eu estou tão tranquilo que quando aparece a coisa nova, eu consigo olhar para ela e considerá-la. Foi muito legal. Com isso calma. Aí, muito legal você comentar isso, porque às vezes as pessoas pensam isso mesmo. Não, fulano só pensa só na casa, só na casa. E não tem isso. Você tem que entender o que... Aquilo é um alvo, mas as coisas podem mudar no meio do percurso e você priorizar. Mas é muito importante ter um alvo. Exatamente. Porque quem não tem um alvo está na deriva. Exatamente. Se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém, você pode ter certeza. O mundo tem planos. Exatamente. Se você não tiver o seu, você vai estar dentro de outro. Só aproveitando que você falou de um assunto aí, para a gente já ir para o final aqui, você falou sobre uma situação que você tem, você casado com a Thalita, tem 2 filhos, e você falou sobre um assunto. Você falou que eu converso com a minha esposa. Então, a gente sabe muito bem que isso é muito importante. Se você é casado, tem essa preocupação, uma vida como você tem, esse cuidado que você tem. Tem a questão de você partilhar com ela e de vocês estarem no mesmo barco realmente. Eu costumo dizer que às vezes a gente está na mesma tempestade, mas está cada um no seu barco. Mas o casamento não tem como você estar cada um no seu barco. Tem que estar os 2 no mesmo barco. Como é que você trouxe a Thalita para esse mundo? Ou foi a Thalita que te levou para esse mundo de organização e de mudança desse mindset, vamos dizer assim? Eu não trouxe ela para esse mundo e nem foi ela que me levou. Ou também nem entrou. O que aconteceu? As pessoas perguntam para a Thalita, nossa, mas você é a esposa do Bruno, você é organizada e tudo mais. Ela falou, não, ele tem um sistema dele, eu tenho o meu. Que legal. Que maturidade. A gente encontra em outro lugar. Nós somos seres juntos, marido, mulher, pai, mãe, parceiro, apoiador um do outro, mas nós temos também o nosso barquinho que a gente anda sozinho. Aham. Desse barcão que a gente tá junto, tem um bote pequeno que chama Thalita e tem um bote que chama Bruno. Legal. A gente tá embarcado nesse mesmo barco, a gente navega. Mas tem horas que eu pego o meu bote, saio, e ela pega o bote dela e sai. Durante um tempo eu fiquei com um pouco de medo disso, do ponto de vista de ciúmes. Aham. Mas eu fiquei muito tranquilo que as saídas dela não incluem procurar outra pessoa. Sim, sim. Nem se relacionar com outra pessoa nesse nível. Se bem que a gente não pode controlar tudo e o mundo tá aí. Mas ela é adulta, eu sou adulto. Sim. Ninguém vai chegar, eu tava numa balada, eu bebi, fiquei muito louco e aconteceu isso. Pô, isso é coisa de criança. Sim. Perder a mão, não conseguir voltar e saber quem você é. Porque se a sua identidade mora dentro de você, você tem clareza do que você faz e do que você não faz. Falar que foi no impulso, com mais de 40 anos... Sim. Sim. Isso pra mim não faz muito sentido, mas beleza. Isso me deu mais tranquilidade. No primeiro momento eu tinha mais ciúmes, até porque quando ela sai, ela gosta de... Viajamos sozinhos, né? Eu vou pra montanha. Perfeito. Aí quando ela sai, ela gosta de ir pra Bahia, ela gosta de ir pro Rio. Eu falo, mas o que você vai fazer nesses lugares, filha? Só tem azaração. Não, eu gosto da cultura, eu gosto da música, eu gosto de sair, eu gosto de ver um pôr do sol. E é isso. Então, vidas financeiras temos cada uma nossa também. Sim. Ela tem o trabalho dela, ela administra o dinheiro dela, eu tenho o meu, administro o meu. Por ela, por uma questão de visão nossa, por ela se dedicar mais à vida das crianças, o leve traz, ela tem menos tempo para trabalhar. Então, eu assumo mais despesas em casa, mas isso está tudo tranquilo, né? Eu saio mais para caçar, eu trago mais caça. Ela cuida mais das crianças, ela caça menos. Então, eu trago a caça que alimenta todo mundo e tá tudo certo. Então, existe um equilíbrio aí e um compartilhamento de ideias muito grande. Mas o jeito que ela se organiza é o dela e o que eu me organizo é o meu. Ela também faz muitas coisas. Às vezes ela vai achar que o meu é excessivo, às vezes eu achar que ela tá um pouco desorganizada e bagunçada, que ela podia estar melhor, mas isso não. São julgamentos, não tem nada a ver. E eu compartilho com ela tudo que eu sei e ela pega o que serve para ela. E com ela eu aprendo muita coisa também, dessa flexibilidade. Uma pessoa mais plural, uma pessoa que às vezes a meta é mais difusa, sabe? É mais abstrata. A minha meta é mais clara. E a gente se complementa, né? As crianças vivem aí nesse meio, entre duas pessoas diferentes,
mas que nos valores, isso não tem como. Então, o que a gente quer para a vida, o que a gente quer como homem e mulher, e os valores que a gente está apoiado, esse é o barcão. Agora, o botezinho, às vezes eu gosto de dar 200 por hora no botezinho, ela gosta de 60, porque ela acha que velocidade é meio perigoso. E aí tudo bem. Mas eu tenho que dar o meu 100 e pouco, 200. Senão eu não vou estar inteiro. Imagina que ela gosta 60, eu gosto 200. A gente vai estar sempre a 120, que incomoda ela e não me satisfaz. Pra quê? Faço 1.200, ela faz os 60 dela. Perfeito. Beleza. E aqui no barcão a gente vai junto, na velocidade que combina para todo mundo. Perfeito. Então fica mais gostoso viver assim, fica mais tranquilo. Com certeza. Eu descobri isso também através da corrida. Por exemplo, a minha esposa não corre, não gosta de correr, e eu via casais correndo, e tinha essa, talvez dela ser picada pela corrida ali, de curtir e tudo mais. Mas aí por uma condição mais física mesmo, ela sente uma dor no pé, ela não consegue tanto. Mas eu também não tinha tempo para essas coisas. E quando eu comecei, eu tive que organizar a casa, a minha vida, para mim poder ter tempo. Então, assim, eu sou o cara da madruga, entendeu? Então, 5 horas já pulei da cama, já fiz ali as coisas, tudo que eu tinha de fazer. 8 horas já tá tudo em ordem. Eu já meditei, já fiz as minhas leituras, Já fez seu ritual? já fiz o meu ritual. 8 horas da manhã eu já fiz o meu ritual, já fiz a minha corrida, já fiz tudo e já consegui. Inclusive, tenho meus momentos de 160, 200 por hora, que é quando eu vou foi quando eu fui para o Rio, fiz a minha meia, a meia do Rio, que era um alvo, né? Fui para Belo Horizonte, fiz a volta da Pampulha também. Tenho outros alvos aí de fazer umas 3 meias maratonas aí no mesmo ano, que é a São Paulo City, Rio de Janeiro City e Brasília City, que são 3 corridas da mesma organização no mesmo ano. Todo ano eles fazem, e já há alguns anos. E também tenho também como alvo fazer o Caminho da Fé de bicicleta, e que são 5 dias de bicicleta, é bem bacana. Você vai de Águas da Prata até Aparecida, não sei se você já ouviu falar. Sim, na verdade, a grande parte das montanhas, né, das travessias que eu faço são ali na Serra da Mantiqueira. Então, Serra Fina, Itatiaia, Marins, Itaguaré, tá tudo ali, tudo passa por Aparecida. Itatiaia é lindo, Itatiaia é lindo. Mas é o seu momento, né? É o seu momento, é o seu barquinho. Exatamente. Que sai do barcão Exatamente. e volta. A gente pode pensar também no porta-aviões, né? Exatamente. Vai dar o seu voo Exatamente. e pousa ali, mas é ali que mora. Muito bom. É ali que mora. Muito bom. Ô, Maravilha. Bruno, é isso aí. Eu agradeço muito aí a tua presença, cara. Foi uma honra, assim, poder receber você aqui, né? Bater esse papo, conversar, alinhar. Eu espero que daqui a gente possa, quem sabe aí, surgir novas oportunidades. Vai ser sempre bem-vindo. Sinta aqui a vontade de nos visitar, conhecer nosso trabalho, conhecer mais da nossa história. Espero que esse seja só o primeiro de outros, para que eu vou te falar, eu não sou fã de ninguém, mas eu sou um admirador do teu trabalho, daquilo que você ensina, do exemplo que você transmite de uma forma muito natural, sem ser impositor e sem seguir essa linha atual dos gurus, que é essa linha de que você precisa. É uma outra coisa que eu não carrego comigo. É quando as pessoas, você precisa, você tem, você não precisa, você não tem nada. Você faz se você sentir que isso é seu. Então você leva muito isso com muita naturalidade, e poder registrar aqui no Detona esse rápido compartilhar testemunho seu de falar como que você estava e como que você teve tão rápido tempo, né? Que nós estamos falando de tempo aqui, e você falou aí em poucos minutos sobre toda a tua trajetória. Claro que a gente sabe dos detalhes, do que está intrínseco ali, mas esse pequeno fato aí, registrar aqui no Detona, para mim é muito orgulho, é uma honra muito grande, e a casa é sua, cara. Manda um recado aí pros nossos amigos, as pessoas que você conhece, fica à vontade de compartilhar algo aí, uma sugestão, uma dica, um código, uma pílula, assim como você achar assim que você queira compartilhar algo para a gente encerrar aqui. Beleza. É uma honra estar aqui também. Acredito que é o primeiro de vários aí. A gente vai poder ter várias conversas. Para mim é sempre bom conversar, porque quando eu falo, eu ouço. Então, além de revisitar a minha história, eu revisito os meus princípios e meus conceitos e vejo se realmente é isso que eu estou fazendo, não é? Porque a gente tem que relembrar e relembrar sempre. Então, é muito bom
poder falar para ouvir. E se as pessoas colocam seus ouvidos à disposição, também eu quero levar alguma coisa boa, né? Porque de ouvir borracha, a gente tá cheio. Ouvir bobagem, né? Não é porque a tecnologia ou a rede social deu voz a todos que a gente tem que dar ouvido a todos, né? Perfeito. Porque tem muita coisa de pouca qualidade. Espero ter trazido algo de qualidade. E do ponto de vista... acredito que seja de deixar uma mensagem assim, é o seguinte, independente de qualquer coisa, é fruto de escolha. É a capacidade de escolher que torna a gente humano. Se a gente não escolhe, a gente é bicho. E a capacidade de escolher não pode ser dada nem tirada, mas ela pode ser esquecida. Então as pessoas esqueceram que elas podem escolher, que elas têm opção. E às vezes elas querem esquecer porque às vezes aquela opção torna a vida um pouco mais trabalhosa. Mas é isso. Não esqueça do invencível poder que você tem de escolher. Porque se você sabe escolher, aí realmente o céu é o limite. Agora, se você não sabe escolher, alguém vai escolher para você. Fechou. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, Valeu. Bruno. Valeu, irmão. Mais uma vez, obrigado. Depois a gente vai compartilhar no link dessa transmissão o perfil do Bruno, os projetos dele, e você vai poder ter acesso a essas informações, a esse conteúdo. E, como sempre, nosso objetivo aqui é trazer para você pessoas que possam compartilhar, transmitir uma mensagem que possa mudar a sua vida ou seu negócio. Um grande abraço.